cosmovisão significa o quê? É uma maneira subjetiva. O que entendemos por subjetivo? Algo individual. Então é uma maneira, ou seja, uma maneira individual de entender o mundo, as relações humanas, os papéis dos indivíduos e o seu próprio papel na sociedade como resposta a básicas questões, como a nossa existência, de onde viemos, para onde vamos, vida aqui, vida após a morte, simplificando, uma visão cósmica, abrangente. Por que visão cósmica? Porque nós entendemos que o cosmos, esse universo que nós não temos a menor capacidade de entender a sua profundidade, a ponto errado. Então, não entendemos a sua profundidade, a sua largura e a sua altura. Então, realmente, nós não entendemos. Fala-se muito do buraco negro, mas não adianta, não entendemos nada, porque tudo ainda é mistério, e eu penso que continuará sendo mistério até a volta de Jesus. Nós não temos, na minha visão particular, capacidade de interpretar, como você falou na sua preleção, criador de todas as coisas, criador do universo. Essa obra é fantástica, irmãos, é fantástica. Ser humano nenhum pode imaginar a imensidão dessa obra que saiu como? Da palavra de Deus. Faça-se a luz foi feita. E assim foi dando aquelas explicações, e esse mundo que nós vivemos, essa fagulha minúscula que é o nosso planeta, nessa imensidão de outros astros infinitamente maiores. E por que Deus encontrou na Terra um ponto de areia nesse espaço para colocar a sua palavra, os seus ensinamentos e a salvação da humanidade? A cosmovisão, então, não é para qualquer teólogo tentar explicar. Pastor Tiago tem sido muito feliz na sua divulgação deste estudo. Esse pequeno prefácio que eu trouxe aqui foi uma pesquisa que eu fiz agora de manhã no canal Google, para ter uma visão ampla, para tentar iniciar explicando qual é o relacionamento dessa chamada cosmovisão. Aprendi hoje também nessa pesquisa. É algo extremamente difícil para nós entendermos com perfeição, mas sabemos captar a verdade. Por isso, a minha vontade, então, é dar sequência àquela visão com outro aspecto, dentro do texto da palavra. Eu convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus da primeira epístola de Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1 até o verso 12. Vou repetir. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Todos acharam? Hoje nós estamos bastante desfalcados, irmãos, ó, Pia. Comércio trabalhando, muitos trabalham. Na verdade, nesses dias de Natal, entre aspas, porque o comércio não tem nada a ver com o verdadeiro Natal, né, irmão? Nós sabemos o significado maior. Mas o mundo é mercantilista, e por essa razão o Natal hoje também está sendo deturpado. E por essa razão também prejudica todo o trabalho da igreja. Mas eu dou graças a Deus por esses poucos que estão aqui. Eu tenho certeza, nós vamos tirar proveito, com a graça de Deus, das poucas palavras que vamos comentar aqui. Portanto, o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses diz assim: o título aqui na minha Bíblia está O Proceder do Apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. Está dentro do tempo de irmão Adilson aí, ó. Na evangelização. Por ver. Diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados
a ponto de nos confiar Ele, Deus, o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricie os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecermos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos a custo de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós de Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Vamos orar. Poderoso e eterno Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Ilumina nosso espírito, Senhor. Abra os nossos corações o entendimento da Tua santa palavra, para que esses momentos que nós vamos passar aqui, Senhor Deus, não sejam também infrutíferos, mas que possamos absorver o conteúdo da Tua palavra, a tradução literal da Tua vontade, para que nós possamos, neste mundo mau, neste mundo cruel, termos determinação, termos também ousadia, como aqueles Paulo, Silvano, Timóteo e tantos outros tiveram no início da caminhada da igreja, que nós possamos, nesses dias tumultuados, ainda que a violência não seja tão constante, tão visível contra nós e contra a Tua palavra, porque as portas da igreja estão abertas, Senhor, mas o coração das pessoas permanecem fechados. Nós te suplicamos, usa Teu povo, Senhor, como obreiro, como pregador, como mestre, como testemunho, para que a Tua palavra, de alguma forma, Senhor, possa alcançar algum para a sua salvação. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, te suplicando perdão de nossas culpas. Amém. Irmãos, como eu disse no início, dar sequência os estudos do pastor Tiago realmente é muito difícil, eu confesso, eu não tenho condições para isso. Diante disso, eu pensei, nós estamos numa fase de crescimento numérico. Até outro dia nós éramos muito poucos. Com a graça de Deus, hoje temos uma participação, numericamente falando, muito grande entre nós. Isso é motivo de alegria e de muita satisfação. Hoje nós estamos abrindo um precedente, como já expliquei. Nós somos poucos, mas ainda assim dou graças a Deus. Um dos objetivos da igreja, irmãos, não é preocupar-se com a sua criação numérica, mas com o seu crescimento qualitativo. Isso é o mais importante. Mas esse crescimento qualitativo também tem muito a ver com o crescimento numérico, porque a própria palavra, ela vai, no momento que ela vai agir entre as pessoas, a própria palavra vai separando o joio do trigo. E os que ficam realmente querem aprender mais e mais e mais da palavra de Deus, porque é a única forma que nós vamos carimbar o nosso passaporte para a vida eterna. Em conversa com o pastor recentemente, ele manifestou a mim naquele momento uma grande preocupação com a necessidade de se levantar obreiros, mestres, pastores,
obreiros, irmãos cristãos que não tenham essa vocação, mas que como cristãos têm desejo ardente de crescer na direção do alvo, Cristo Jesus. Noutras palavras, líderes. E parece que agora em janeiro ele pretende uma reunião com a igreja no sentido de tratar desse assunto coletivamente. Naquele momento, como agora, comungando a sua mesma preocupação, sabendo que substituí-lo seria muito difícil, estudando o texto que lemos, achei que seria pertinente moldá-lo no mesmo assunto dentro da palavra, aplicando o que lemos e que ouvimos, com o objetivo também, de alguma razão, dessa chamada cosmovisão. Não só formar líderes, mas acima de tudo, formarmos um exército de cristãos, homens e mulheres, comprometidos e comprometidas com as coisas do reino de Deus. O que nós presenciamos, irmãos, é muito oba-oba. Não estou criticando a igreja de ninguém. Eu critico, sim, dentro da palavra, o posicionamento da humanidade. Você citou agora há pouco sobre Natal. O sentido do Natal não está na maioria das pessoas. O sentido do Natal, não estamos julgando, nós estamos vendo. Significa presente, viagem, bebedeira, ceia, comeria e outras coisas mais. Aquele poema sempre ficou, você se lembra, né? Mas vou deixar isso para lá. Mas, amados, a função de um líder, de um irmão ou de uma irmã, que não só tenha o dom de liderança, mas que queira crescer espiritualmente, o seu primeiro passo é visar o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. É visar o seu, almejar, melhor dizendo, almejar o seu, sonhar o seu crescimento, mas visando, em primeiro lugar, o crescimento de todo o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo. Como introdução a este assunto, para que nós entendamos como as primeiras igrejas cristãs que cresciam fortes em obras e testemunhos, é necessário que retrocedamos ao início da caminhada apostólica. O que é que fez a diferença no início da igreja primitiva? Foram valores praticamente inexistentes nos dias atuais. Aqueles valores hoje praticamente inexistem na grande maioria do exército cristão. Quais seriam? Ousadia. Nós vemos muita ousadia no futebol, não vamos entrar no meio. Milhares de pessoas viajam o país, vai no outro extremo do mundo para ver um time de futebol. Às vezes tem preguiça de sair de casa para assistir um jogo. Falta de ousadia, falta de coragem. Mas eu não vou especificar um por um, apenas citá-los. Ousadia, determinação, compromisso, fidelidade, sobretudo vida cristã com alguns adjetivos a mais, ou seja, honesto, digno, respeitável, decente, comprometido, engajado realmente neste chamado exército de salvação. Irmãos e irmãs, esses poucos adjetivos que dei, se todos nós possuíssemos todos, ou pelo menos alguns, eu garanto para vocês, a situação do cristianismo no mundo não seria que nós estamos presenciando. Nós vemos muitas igrejas espalhadas, mas muito pouco comprometimento. Nós vemos muitas igrejas espalhadas, mas muito pouca doutrinação. E por aí vai, amados. E por que eu estou enfatizando estas qualidades? Porque o mundo lá fora, amados, nos cobra aquilo que nós pregamos. Apenas um exemplo. Certa ocasião eu ouvi, porque eu estava presente, sou testemunha ocular. Um líder espiritual, vou deixar o nome dele para lá, chegou perto de uma pessoa, deixamos o nome dele para lá, mas não são ficção,
são fato real. Eu conversava com esta pessoa, que essa outra pessoa iria considerar. Eu estava conversando com ele. Quando essa pessoa chegou, esse disse: pode falar o que você quer. Não, eu quero particular. Pode falar agora, não tem segredo, pode falar agora. Não, agora, pode falar agora. Então ele teve que falar na minha presença, por isso eu sou testemunha. Ele disse assim: eu vim procurar você, porque a sua esposa me procurou, que você está fazendo isso, aquilo, e tal, deu bastante conselho para ele. Entrou na vida particular dele, porque ele estava informado pela esposa. Ele deu só conselhos bons, dentro de um princípio cristão. A pessoa que estava ouvindo ficou olhando para ele, sem falar nada. Ela disse assim: terminou? Vá consertar a sua vida e depois vem falar comigo. Eu conhecia aquela pessoa, sabia que ele era um líder espiritual, mas eu conhecia também que ele tinha falhas. Por que eu falo isso? Porque daí se conclui: se nós condenamos o pecado, se nós condenamos o palavreado torto, se nós condenamos os vícios, infidelidade conjugal ou qualquer outro tipo de perversão ao sagrado, muito provavelmente ouviremos como resposta o exemplo citado. Veja a necessidade que temos de ter uma vida ilibada, uma vida reta, uma vida diante da presença de Deus, não a presença superficial, abstrata. Porque muita gente pensa assim, acha que quando peca está sozinho. Ele não está sozinho. Ele está do seu lado uma pessoa que ele nem imagina a grandeza e a santidade, porque nele não há, naquele que está presente, não há treva nenhuma. É o que a palavra diz, não são palavras minhas. O modelo exemplificado por Paulo, Silvano e Timóteo nessa carta que lemos aos Tessalonicenses demonstra a razão do sucesso de uma vida cristã respeitável e sua conduta e testemunho de vida cristã. À luz do texto que nós lemos, é notório que devemos nos dispor a ajudar e servir ao próximo. Como? Uma pergunta. Demonstrando mansidão, paciência, compaixão e amor. E a mesma coisa, o mesmo procedimento, visando a sua própria edificação. Se eu aconselho o irmão Adilson, eu estou visando o meu crescimento. Porque se ele responder de forma recíproca, é também para o meu crescimento. Então eu tenho que crescer espiritualmente, visando a criação, o crescimento de todo o corpo de Deus. Aí sim, crescendo espiritualmente, todos juntos, irmãos e irmãs, nós formaremos uma hoste espiritual invencível. O que ocorre é que se tem 2, 3 fiéis, tem 5, 6 que não são. Se tem 2, 3 que crê, tem 5, 6 que não crê. É preciso que nós tenhamos uma crença convicta, firme, de que nós servimos ao Rei dos Reis, ao Criador do Universo, ao que fez todas as coisas e que por infinita graça, misericordiosa graça, me deu a graça, me deu a bênção, que no caso é a graça, de compreender essa verdade e um dia curvar o meu joelho e com a minha própria língua confessar o senhorio de Cristo na minha vida. Irmãos, isso não é um ato superficial, isso é um ato simbólico, porque naquele momento ali, eu estou nascendo de novo para uma outra vida. É por isso que Cristo falou com, meu Deus, eu chamo a figura lá daquele que, Nicodemos, Senhor, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? O que Jesus falou? Nicodemos, você é mestre aqui em Israel, você é um doutor da lei e não entendeu o que eu estou te dizendo. Não se trata de voltar ao ventre materno, é nascer pela água, pelo Espírito. Irmãos e irmãs, o ministro, o crente, seja ele qualquer um de nós, ou líder, ou pastor, para merecer essas bem-aventuranças, ele precisa também, ao confortar o irmão, receber a reciprocidade do mesmo consolo
para que ele possa realmente crescer em edificação. A história registra que os primeiros cristãos convertidos foram homens e mulheres exemplares, sinceros, honestos, destemidos, ao mesmo tempo amáveis, dóceis, cordiais, amorosos. Ananias e Safira, o que parece, foram exceção, mas o texto registra, pagaram muito caro. Além de todos esses predicados citados, todos reconheciam a soberania de Deus e todos dependiam totalmente do Espírito Santo. Irmãos, se nós não tivermos dependência do Espírito Santo de Deus, que nos esclarece a mente, quando você vai ler a Bíblia, não leia a Escritura achando que o seu entendimento, que a sua cultura, que não é sabedoria, todos sabemos disso. Cultura é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria quem dá é o Espírito Santo. Se você não lê nas Escrituras, buscando a sabedoria do alto, você não entende 3 palavras. E se entender, vai entender talvez até trocar. Porque é o Espírito Santo que nos esclarece a verdade maravilhosa das Escrituras. É por isso que são difíceis, muitas vezes, muita gente aceitar, porque parece loucura. Uma própria palavra fala. Mas para nós é o poder de Deus. Paulo fala isso. Não é loucura. A palavra de Deus para nós é luz e entendimento. Dessa forma, essas características imprescindíveis em quem quer que seja e que quer se candidatar a liderar a obra maravilhosa do Senhor, a ser um pregador, a ser um orador da palavra, a conduzir almas à salvação, sem esses predicados e a luz do Espírito Santo, a sua cultura não o conduzirá a lugar algum. E para o melhor entendimento daquilo que nós nos propomos estudar, como forma de alcançarmos uma liderança eficaz, à frente dos trabalhos da igreja, naturalmente incentivando a todos, eu não tenho dúvida, uma igreja se torna poderosamente, espiritualmente, se caminhar à luz do Espírito Santo. Irmãos, uma igreja não cresce com diploma de faculdade. Ela pode ficar culta, mas não sabe. É o Espírito Santo. É uma vida ilibada, uma vida reta, uma vida temente, completamente dependente do amor de Deus e da luz do Espírito Santo. Se isso acontecesse, irmão, e se isso tivesse acontecendo em todo o nosso planeta, eu garanto para vocês, nós estaríamos, ainda que Jesus não tivesse voltado, mas eu afirmo que se nós estivéssemos vivendo um cristianismo puro, santo e verdadeiro, nós estaríamos pelo menos nas cercanias do Éden, nas beiradas do Éden, nas proximidades do Éden. Porque o que falta neste mundo é vivência cristã, é dependência do Espírito Santo, é reconhecer a grandeza de Deus e saber que eu não mereço, e foi unicamente pela sua misericórdia, que não tem tamanho, não tem limite, e até misteriosa, porque podia no estalar de Deus salvar toda a humanidade, mas ele submeteu ao escárnio, à ignomínia, à humilhação, ao ultraje, e morreu crucificado com todo o sofrimento, mas não ficou sobre a terra, não ficou na sepultura, ressuscitou no terceiro dia, e nós temos conhecimento pleno dessa grande verdade. Irmãos, eu não estou pregando, porque eu fico empolgado às vezes com o estudo e acaba mudando a conotação do estudo. Eu quero conversar com vocês. O crente que verdadeiramente ama a causa do Evangelho, ele não precisa ter boa aparência, ele não tem necessidade de ser culto, boa condição financeira, ser um grande orador e outros predicados mais. O básico é depender do Espírito Santo. Se alguém voltado, ser alguém voltado à oração. Amados, como a oração na igreja é negligenciada. Não estou exortando, amados. Eu estou apenas fazendo enxergarem como que é diferente um culto de louvor e de adoração, e como é diferente um culto de oração. E é a oração que nós necessitamos. A oração é o veículo, é a oportunidade que nós temos, sem nenhuma solicitação de audiência, falar com Deus, que não é nenhuma autoridade terrena,
Mas se eu quero falar com o Bolsonaro, eu tenho que ligar pedindo uma audiência. Eu tenho que marcar o dia. E ele vai marcar se pode me atender. Com o Rei dos Reis, o maior dos presidentes, o Criador do mundo, o nosso Deus, eu não peço audiência. Na minha cama, de pijama, no meu banheiro, no quarto, em qualquer lugar, eu entro em introspecção. Também não é teatral, não é ser teatral, mas eu entro em introspecção, confesso o meu pecado, humilho diante dele e me ajoelho e falo: Pai Celestial, o trono abriu as portas para mim, amados. Olha o valor da oração, amados. Estudando o texto que nós acabamos de ouvir, percebe-se 3 palavras que Paulo expressa, nos ajudando a entender um pouco mais. Ele cita no texto mordomo, mãe e pai. Associando essas 3 palavras que nós vemos na caminhada da vida cristã, entendemos melhor as características de um líder espiritual ou um crente sincero, cujo procedimento seja agradável a Deus. Vamos analisar a primeira palavra, mordomo. Vamos ler de novo, amados, o texto que nós temos, fracionado, para entendermos melhor. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 4, agora numa linguagem mais clara, acrescentando, amados, alguns recursos à leitura para o melhor entendimento. Eu quero que vocês sigam nas suas Bíblias o texto que vamos ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. Vou repetir. Às vezes vocês vão se complicar, porque eu vou acrescentar adjetivos na leitura para ela ficar um pouquinho mais clara, mas o texto é o mesmo, não é da minha cabeça. Lá diz assim: porque todos vocês, irmãos, por experiência própria, têm conhecimento que a nossa permanência aí não foi infrutífera. Apesar de termos sido maltratados, ofendidos, humilhados lá em Filipos, como vocês têm conhecimento. Contudo, em meio à luta e sofrimento, ainda assim fomos encorajados pela confiança e pela fé em Deus, para que também aqui anunciamos a vocês o Evangelho. A nossa exortação, ou seja, a nossa advertência, o nosso estímulo, o nosso aconselhamento, não se baseia no engano, na impureza, nem se fundamenta em dolo, ou seja, na má fé, na velhacaria, na esperteza, na fraude e outros adjetivos mais. Pelo contrário, nós fomos aprovados por Deus ao ponto de Ele, o próprio Deus, nos confiar no Evangelho. Assim procedemos lá e aqui, não para agradar a homens, mas a Deus que prova o nosso coração, ou seja, confirma a nossa fidelidade à palavra. Irmão, não ficou muito mais claro? Não ficou muito mais claro? A figura do mordomo, que é a primeira que estamos analisando, teve muita influência no tempo dos reinados e dos impérios. E hoje ainda, bem da verdade, entre pessoas ricas morando em mansões e casas luxuosas. Mas a definição do termo, segundo Aurélio, é o maior da casa entre os demais empregados. É a definição de mordomo. O mordomo era encarregado de determinar as funções dos outros servidores e escravos, receber à porta da mansão as visitas, levá-las que achasse conveniente à presença do seu senhor. Enfim, era o servidor da casa mais influente. É a definição de mordomo. A palavra mordomo hoje está sendo colocada de forma equivocada em várias situações, quando usada. O dicionário nos dá a seguinte definição. Diz, 2 pontos, benefício concedido pelo Estado a todos os funcionários da União. É o que está lá. União com letra maiúscula, porque se entende que é todas as esferas do governo. O exemplo mais claro que nós vemos aí, todos os funcionários têm casas.
mas recebem auxílio moradia. Ganham altos salários, mas têm auxílio alimentação. Têm carros, mas tem motorista particular em carro do governo. Tem passagens aéreas e outras mordomias, como se diz por aí. Mordomia no conceito cristão não é isso, não é isso. Na parábola do mordomo fiel, contada por Jesus em Lucas 12:42, aponta-nos duas situações para o procedimento do mordomo fiel e a recompensa que norteará as suas funções. Aquele senhor, chegando de surpresa, encontrando o seu mordomo, repartindo alimento com os demais servidores e escravos, agindo com benevolência, com amor, com paciência, tratando-os com humanidade, ao contrário da violência do açoite, este mordomo será muito feliz se for achado nestas circunstâncias, quando da volta do seu Senhor. Do contrário, o texto é muito claro: será condenado e haverá punição, lançado fora e ranger de dentes. Olha a diferença da palavra mordomo e de mordomia em relação ao que o mundo procura entender. Mordomia na ótica de Jesus, e é hoje também, na visão do seu corpo, a igreja, exatamente a mesma do apóstolo Paulo. Aqui também deve ser a nossa. Mordomia não é um conjunto de vantagens especiais e exorbitantes oferecidas a quem quer que seja. O mordomo na vida cristã é ser fiel na prática e guarda dos valores do reino de Deus. Paulo nos dá o exemplo. Era honesto, aberto ao diálogo, sincero, não fraudulento, velhaco, aproveitando da bondade dos incautos. Ele desejava ardentemente, em primeiro lugar, agradar a Deus e não aos homens. Está aí no verso 4. Biblicamente é incorreto o crente, o líder, o pastor, achar e pensar que a comunidade, ou seja, a igreja, existe com a finalidade de servi-los. Não, nada disso. Toda a igreja é um corpo de Cristo. Todos somos servos do Senhor e, por consequência, em obediência à palavra, todos somos servos uns dos outros. Olha a diferença. O pastor Tiago, nós gostamos mais dele. Eu sou candidato. Se eu já pedi para levantar a mão, eu sou candidato a primeiramente levantar a mão. Sou muito simpático a sua figura, a irmandade que tem com ele, o conhecimento que ele tem. Mas eu não sou obrigado a dar benesses para ele. Não, ele é igual a mim. A diferença é que ele foi chamado. Ele foi chamado para o ministério. E se a gente ver a biografia dele, que ainda é novo, mas um pouco que ele já me contou, ele foi chamado mesmo. Ele estava no meio católico, ouvindo lá, no meio dos carismáticos. Mas ao conhecer, ao abrir a palavra, ao ler a palavra e deixar ela penetrar no seu coração, ele sentiu vontade de passar aquilo para outros. Hoje ele está no ministério. Ele foi chamado. Mas tem pessoas que pensam assim: eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. Mas Deus não está chamando você para pastor. Às vezes Deus está chamando você por outra coisa que você nem faz ideia. Uma visita no hospital, uma oração com o indigente, uma caridade, um aconselhamento, e por aí vai. Os dons são diversos. Eu tenho que pedir a Deus: Senhor, eu quero ser útil na tua obra. Dá-me segundo o seu aprazimento. Mas eu quero ser fiel, eu quero ser um crente, eu quero ser um líder, eu quero ser um trabalhador, eu quero pertencer ao exército ao exército da salvação, porque é a tua palavra. Eu quero ser membro desse exército, mas segundo a tua vontade. No conjunto dessas que já falamos, e outras múltiplas ações, em amor, todas elas em amor, são as funções do líder, do crente e do mordomo fiel. Caso o nosso dom recebido seja de liderança, há que demonstrar honestidade, amor ao rebanho e fidelidade à causa do Evangelho. Pelo fato de pertencermos a Cristo, o zelo pela casa do Senhor e por seu rebanho deve ter
no crescimento espiritual nosso, mas nunca nos esquecemos do rebanho, que é a causa da nossa estada à frente de alguém, falando em nome de Deus, usando a sua palavra. Há um fato interessante, amados, não sei se hoje ainda permanece assim, mas a história antiga registra, quando o navio afundava, o último se afundava pelo comandante. Você já deve ter visto romance, assistido filme, com essa ótica. O comandante ficava muitos até morria mesmo, ou eram tirados fora comando pela tripulação. Mas ele tinha uma certa responsabilidade, um certo compromisso com aqueles que estavam. Interessante notar que eu estava lendo ontem, Paulo, quando pediu para ir para Roma, porque ele estava sendo injuriado, caluniado, ultrajado. Se ele não tivesse pedido para ir para Roma, ele teria sido perdoado, porque o Festo já estava disposto a dar ele o perdão, mas ele foi solicitado, foi obrigado a levar. Mas porque Deus tinha uma missão para Paulo naquela situação. Paulo deu um conselho ao comandante: olha, vamos ficar aqui, o inverno se aproxima. Ele deve ter falado outras coisas, eu fico imaginando o contexto e fazendo a minha análise. Nossa embarcação é frágil, e se um temporal nos pegar nesse coisa desse tipo? O comandante ouviu o mestre e o. Como é que o texto fala? O centurião preferiu ouvir o comandante, que estava no leme, no timão, né? E o mestre do navio. Não ligou para Paulo. Paulo teve uma visão, avisou para eles. Determinado lá embaixo, já veio quase sobrando. Paulo fala: vocês não me ouviram, mas olha, o anjo do Senhor se posicionou do meu lado e me disse que por causa de mim nenhum vai perecer, nem um fio de cabelo. Vocês devem comer, quebrar o jejum, que vamos precisar de força humana. E a história vocês já sabem. Amados, eu vou dar mais depressa, senão não vai dar tempo para terminar esse assunto tão importante. O proceder do líder do crente e professo do mordomo é este. Mas vamos à palavra mãe. Da mesma forma que Deus. 1 Tessalonicenses 2, de 5 a 8, noutra linguagem, diz assim: a verdade é que nunca usamos de uma linguagem de bajulação, ou seja, levar vantagem, adulação, como vocês sabem, nem mesmo o intuito, ou seja, o propósito, intenção de ganância. Deus é a nossa testemunha e vocês também. Também jamais andamos buscando glória de homens, ou seja, a fama dos nossos feitos, como se obtida pelas nossas forças ou nossas próprias qualidades. Não esperamos isso de vocês nem de ninguém, embora pudéssemos almejar alguma coisa, visto que somos enviados de Cristo e por essa razão exigir de vocês a nossa manutenção. No entanto, nos tornamos com todos vocês carinhosos, igual uma ama, ou seja, aquela que amamenta crianças alheias, como se fossem seus próprios filhos. Assim, amando todos vocês, estávamos decididos, não somente oferecer-lhes a palavra de Deus, mas igualmente a nossa vida. Essa é a tradução bem mais clara do que nós vemos agora. A figura de uma mãe, amados irmãos, ela nos aponta para as habilidades de um relacionamento que os líderes, bem como todo cristão, devem possuir. A liderança cristã deve enfocar primeiramente o povo e depois o trabalho. Martim Lutero, ensinava que a vocação não deve se manifestar pura e simplesmente como uma forma de trabalho, algo obrigatório. Não. Hoje eu vou à igreja porque hoje é domingo, eu tenho que ir. Hoje eu vou à continuação porque é quarta-feira, eu tenho que ir. Não é função obrigatória. Você tem que sentir no seu coração desejo de conversar com Deus, de colocar os seus problemas, de pedir a sua casa. E tudo e sobretudo exercida com amor. O amor nunca pode faltar, é o dom supremo. Muitos líderes cristãos são insensíveis. Muitos pastores vivem uma vida insensível. Líderes também, maus ouvintes, impacientes, alheios para com as necessidades do rebanho. Para esses, as suas tarefas particulares assumem a prioridade, a sua prioridade. Isso porque, correndo atrás dos seus valores, são insensíveis aos seus próprios interesses, são insensíveis
ao pedido daquela alma carente, e ela continua abandonada, clamando a atenção desse profissional religioso, um líder, um mordomo, um pastor. Simplificando, Paulo não usava linguagem de bajulação e nem trabalhava na obra motivado pela ganância. Lembra do verso 5. Não exigia honra por ser representante de Cristo, pelo contrário, conquistava o respeito por causa do seu procedimento, verso 6. Ministrava as pessoas com docilidade, como uma mãe acariciando os filhos, verso 7. Era altruísta, o mesmo que amável, benigno, à disposição literal de dar a própria vida, se necessário fosse, para ganhar almas para Cristo, verso 8. Já estou terminando, vamos, acabando. Finalmente a palavra Pai. Na mesma forma, vamos ver de forma mais clara. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, agora de 9 a 12. Porque vocês devem se recordar do nosso esforço, do nosso cansaço, como noite e dia, trabalhando e esforçando-nos para não vivermos à custa da ajuda financeira de nenhum de vocês, pregando o Evangelho. Vocês e Deus são testemunhas do modo piedoso, do modo justo, irrepreensível, como procedeu diante de vocês, bem como diante de outros que receberam o Evangelho. Como se fôssemos um pai, amando a todos vocês. A nossa franqueza, sobretudo, é consolá-los, aconselhando-os a viverem de modo digno de agradar a Deus, que deseja e que convida a todos vocês a participarem do seu reino. É a linguagem bem mais clara. Irmãos e irmãs, a figura de uma mãe é de grande relevância na vida dos filhos, igualmente a figura de um pai. Paulo há pouco usou a palavra ama, ou seja, mãe de leite. A expressão ama de leite nos faz refletir mais atenciosamente, entendendo quando Paulo expressa qual ama que acaricia os próprios filhos. Ela não era mãe biológica, mas ela acariciava como se fosse o seu próprio filho. Essa é o amor da Deus. Não é filho dela. Talvez até seja um garotinho lá da favela, mas ela permite que ele sugue o leite dela, acariciando. Irmãos, isso parece impossível, mas o amor faz essas coisas. O amor é um dom maior. Naturalmente, aqui nessa expressão de Paulo se percebe que Paulo se compara em relação a eles, não um pai biológico, mas um pai adotivo, um pai igualmente por empréstimo. Esse entendimento mais se concretiza quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios 4, dizendo: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus, trazendo o mesmo texto com a linguagem clara. Ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, ou seja, milhares de educadores, milhares de professores, milhares de escritores, falando de Cristo, orientando vocês, contudo, não teriam muitos pais. Entende-se claramente aqui, eu, mesmo sendo um pai adotivo, amo vocês muito mais do que eles. É a tradução literal. Paulo não se comparou com uma mãe, mas ele tirou a mensagem da alma de leite, colocando como um pai adotivo. São 3 palavras simples, mas ao lermos o texto, nós podemos perceber que o recado é muito sério para quem quer ser um crente fiel, um pastor, um líder espiritual. Assim como a figura da mãe e de um pai, verdadeiramente cristãos, diante dos filhos no lar, ensinando, pregando a palavra de Deus, ou qualquer de nós, pregando a palavra, devemos nos espelhar em Paulo. Leiamos os últimos textos, versículo Tessalonicenses 1, verso 8, agora de 9 a 12, lá diz assim, já terminando. Paulo trabalhava dia e noite para que as suas motivações não fossem mal interpretadas. Verso 9. Paulo levou vida exemplar entre os crentes para não provocar nenhum escândalo. Verso 10.
Paulo proporcionou uma atenção individualizada, literalmente, ensinando e incentivando a cada um tal qual um pai faria com qualquer um de seus filhos. Verso 11. Cuidou responsavelmente do bem-estar espiritual dos seus filhos na fé. Verso 12. Finalizando agora. Uma possível razão de Paulo ter enfatizado a figura de uma mãe e um pai, e agora nós, particularmente eu, aqui à frente de vocês, num primeiro momento, colocando as mesmas razões como argumentos necessários a uma boa liderança e mesmo o bom procedimento de todos nós cristãos, entendo que o coração de mãe e de pai, verdadeiramente cristão, é compassível, é sensível, é bondoso, é amoroso. Se esses valores não estão na frente do procedimento dos pais, não são pais cristãos. A conclusão que eu tiro deste texto é que essas três palavras, mordomo, mãe e pai, na visão cristã, são características básicas para quem almeja a membresia, a liderança nas hostes do cristianismo. Ser mordomo, fidelidade na prática e guarda dos valores eternos do reino de Deus. Ser mãe e pai, amando e zelando pacientemente o rebanho, como Cristo amou a sua igreja. O evangelista São Marcos, no capítulo 10, versos 43 e 44, ele fecha a cortina desse entendimento dizendo assim: Marcos 10, 43 e 44. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Não terminou, irmãos, de maneira muito clara o que significa ser um crente fiel? O que nós devemos buscar, em primeiro lugar, para nos transformar aquele crente, aquele pastor, aquele membro feminino, aquele membro masculino, esse exército que nós formamos, que não usamos armas convencionais, porque as nossas armas é a fé. E o escudo que nos defendemos das hostes inflamadas do maligno também é a fé. Aquele irmão, aquela irmã que desejar crescer espiritualmente, busque em primeiro lugar a luz do Espírito Santo. E, como a palavra, em algum ponto ela diz, quando vocês estiverem diante de reis e de autoridades, não preocupem em que dizer, porque o que subentendemos é que o Espírito Santo dará naquele momento a palavra que Ele quer que você fale. Paulo passou por essa experiência. Paulo, você procedeu muito bem naquela situação, quando ele foi julgado, Jesus aparece para ele, você falou com ousadia. Importa que você faça este mesmo testemunho de Roma. Paulo tinha confiança, Paulo tinha certeza. Ele se apelasse para Festo, se ele retirasse as suas palavras, Festo o perdoaria. E ele não seria, talvez, executado ali em Jerusalém. Mas quando ele foi para Jerusalém, quando ele partia de lá, alguém falou, mas não vai, um certo profeta tirou o cinto, ele traduziu, você, o dono desse cinto vai pagar com a vida lá em Jerusalém. Eles começaram a chorar, Paulo não vai, Paulo não vai. Que é isso, vocês estão me constrangindo. Não me importa, e foi. Ele sabia que ele poderia morrer ali. Então ele poderia, se caso, viver mais algum tempo, ele podia pedir festa. Então, você não me condena? Não, eu quero ir a Roma. Porque lá em Roma, ele também tinha uma missão muito importante, escrever a epístola aos Romanos, que nós temos uma fonte de revelação extraordinária. Muito embora seja textos muito difíceis de entendermos, por causa da nossa falta de condição de ensinamento teológico. É preciso termos um professor e um mestre para determinados pontos entendermos a linguagem de Paulo.